Olá, bom dia, bom dia. Depois de um longo inverno, estamos de volta. E a gente estava de férias, né? Ao longo dos últimos 15 dias, uns dias de férias para descansar. E eu decidi nessas férias não fazer live, porque eu queria fazer uma imersão na família, né? E esse tipo de coisa faz parte. Mas aqui nós estamos de novo, né? 2024, primeiro dia de fevereiro, no intuito de meditarmos sobre a palavra do Senhor. E ao longo desses dias de férias, claro que a gente não entra de férias espiritualmente, então li muita coisa, pesquisei muita coisa, e muita coisa me vieram, e hoje eu quero abordar um assunto aqui chamado Reparando Danos. E eu quero fazer um estudo de caso rapidamente, nesses 10 minutinhos que a gente tem durante os dias, né? Para conversar aqui acerca desse assunto, que pode ser que tenha alguma coisa a ver com a minha vida e com a sua vida também, e pode ser útil para a minha vida e para a sua vida também, né? Eu espero que assim seja. E o texto escolhido para essa ocasião está em Gênesis 33, de 1 a 4, que diz assim, ó: E levantou Jacó os olhos, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas. E pôs as servas os seus filhos na frente, Leia os seus filhos atrás, porém a Raquel e a José os derradeiros. E ele mesmo passou diante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou e choraram. Esse texto da palavra de Deus aqui é o encontro, é o final da história de um período sombrio da vida de Esaú e de Jacó, mas no caso de Jacó. O que acontecia aqui é o seguinte, vamos tentar resumir aqui em breves minutos. Esaú e Jacó, para quem não está familiarizado com a história, eram irmãos gêmeos. Esaú nasceu primeiro, ele saiu primeiro, depois logo em seguida saiu o Jacó. E o Jacó, o Esaú, era um homem com muita testosterona, era um homem muito forte, era um guerreiro, era um caçador, era um homem com muito suor, muita força física, muito bruto, e ele era muito ativo. E isso fazia com que o pai dele, Isaac, o admirasse bastante, né? Era o protótipo do filho que ele queria, era o protótipo do homem que ele esperava que tivesse força física, força emocional, força espiritual, que fosse um guerreiro mesmo, como no caso era primogênito, inclusive para dar sequência no clã, né? Porque ele era filho primogênito, ele seria o sucessor quando o Isaac morresse, o líder então da família, de todo o clã, no caso seria o Esaú. O Jacó, por sua vez, já era uma pessoa mais pacata, mais de casa, mais voltado para a culinária, mais voltado para coisas mais finas, mais observador. Era uma pessoa com menos energia, com menos dessa energia que sobrava em Esaú. E a Bíblia diz que havia uma preferência de Isaac com relação a Esaú. E desprezava o Jacó. Ele olhava o Jacó assim, e Jacó não era não expressava aquilo que ele esperava de um filho. E muitas vezes acontece isso, quando o casal tem mais de um filho, pode acontecer de ter uma observação maior para um, a mãe ou o pai acaba favorecendo mais um do que o outro, e esse tipo de coisa promove um desequilíbrio emocional no seio da família. Porque isso gerou no Jacó um complexo de inferioridade muito grande. Jacó era uma pessoa insegura. Ele cresceu como um homem inseguro, como uma pessoa insegura, uma pessoa que precisava fazer coisas para tentar validar sua própria existência, validar seu próprio jeito de ser. Né? O tratamento que o pai Isaac dava para Esaú acabou trazendo um dano emocional para o Jacó. E aí, a mãe de ambos, né, no caso Rebeca, ela tentava fazer uma compensação. E ela favorecia um pouco mais Jacó do que Esaú, porque por causa dessa, para fazer essa compensação. Né? A ausência do sentimento do amor paternal que faltava no Jacó, ela tentava suprir isso sendo uma mãezona para o Jacó. Né? E ela chega no auge disso. O auge disso é quando o Isaac já está velho, já está prestes a morrer, e o Isaac então precisa abençoar o filho mais velho para que seja o líder da casa agora, o líder da família. E aí ele pede o Esaú para fazer uma comida para ele, ele fala assim, ó, Esaú,
eu estou prestes a morrer, Isaac já estava bem fraquinho, estou prestes a morrer, faz uma caça, prepara uma comida para mim, que eu vou, quando você voltar aqui, eu vou comer a comida e vou te abençoar. A mãe dele, Rebeca, ouviu isso, e ela precisava dar um jeito de favorecer o Jacó, porque imagina bem o Esaú com o poder. O Esaú era só o irmão mais velho, e já sobressaía sobre o Jacó. Imagina ele com poder, com a bênção do pai. O que ele ia fazer com Jacó? Então a mãe dele arruma todo um esquema e engana o Isaac, e acaba que o Isaac abençoa, passa toda a primogenitura, todo aquele potencial de liderança ele passa para o Jacó, ao invés de Esaú. Esaú fica com ódio mortal do Jacó. Jacó nem queria fazer isso. Não, mãe, não vamos fazer isso não. Ela fala assim, que venha sobre mim toda maldição que Deus quiser enviar sobre você. Que venha sobre mim. Mas eu preciso te favorecer nesse sentido. Então acontece isso. E por causa disso, eles ficam longos 20 anos afastados um do outro. Durante 20 anos, Esaú exalando ódio contra Jacó, querendo encontrá-lo de qualquer jeito para matar Jacó. Jacó foge da presença dele. Enquanto isso, o Jacó morrendo de remorso do outro lado, com medo, com insegurança. Então ficaram longos 20 anos afastados, um irmão do outro, um com ódio no coração, o outro com insegurança, com medo, com remorso do outro lado, né? Danos precisam ser reparados. Isso foi um dano emocional que foi gerado no seio da família, entre os dois irmãos, e precisam ser reparados. A gente repara a parede da casa, a gente repara o armário, a gente repara o dente quando estraga algum problema, uma cárie, alguma coisa. A gente repara as coisas, mas muitas vezes os danos emocionais que a gente gerou na gente mesmo, ou a gente gerou em alguém, ou alguém gerou na gente, a gente muitas vezes não repara. A gente acha que a gente consegue viver a vida com o emocional abalado, com o emocional mexido, e fica vivendo. A gente acha que não está incomodando. É como uma pedra no sapato. Cai uma pedrinha no sapato ali, você dá um jeitinho de mexer o pé para cá, para lá, e ao invés de parar, tirar o sapato e tirar a pedra, não, você vai seguindo a caminhada com aquilo. E parece que não está doendo mais. Né? O corpo já dá uma anestesiada naquela pedrinha e você vai seguindo a caminhada, vai seguindo, anda 5 km com aquela pedrinha ali. Quando você chega lá e tira o sapato, tem um rombo desse tamanho no seu pé. Entende? Então muitas coisas acontecem assim. Tem assuntos difíceis que precisam ser tratados. Tem situações difíceis dentro da gente que precisam ser encaradas. Tem situações diferentes entre nós e uma outra pessoa que precisam ser tratadas. Não é com briga, não. Tem que ser tratado com maturidade, com hombridade, com tranquilidade. Né? Aqui a gente vê um grande desfecho, né? Porque Jacó, na hora que ele percebe que é inevitável o encontro dele com Esaú está vindo ao encontro dele, então ele coloca os filhos na frente, como escudo, né? Coloca os filhos na frente para ver se comove o coração, ele manda presente antes, ele manda a esposa que ele mais amava, que era a Raquel, ele coloca atrás com os filhos que ele mais protegia, porque ele acaba projetando a mesma coisa, né? Assim como o pai dele amava mais Esaú do que ele também tem os filhos da predileção dele, né? Inclusive é o que dá o problema lá na questão do José. Ele tinha uma predileção grandiosa por José e menosprezava os outros, né? Acabou dando problema para José por causa disso. Então às vezes acontece esse tipo de coisa, né? A gente gera alguns danos emocionais nas pessoas, nas coisas, nos lugares, nas situações da nossa vida, na nossa própria mente, que a gente precisa reparar. Em algum momento da vida precisa reparar. Pode passar 20, 30, 40 anos, mas em algum momento você vai ter que enfrentar isso. Esse negócio vai vir de volta, você vai ter que enfrentar, vai ter que reparar isso, né? Depois que eu preguei uma mensagem numa igreja uma vez, eu fui procurado por uma pessoa que falou assim, pastor, eu falava sobre lixo emocional. Essa pessoa falou assim, pastor, durante 40 anos eu nutria um sentimento de ódio contra uma pessoa. Mas eu ouvi a mensagem, eu pedi a Deus coragem, força, disposição, procurei a pessoa logo depois da mensagem, me reatei com ela e hoje meu coração está em paz. Hoje eu posso morrer em paz. A pessoa falou isso. Eu posso morrer em paz. Mas aquilo que tinha 40 anos estava dentro de mim. Né? Quanto tempo tem alguma coisa aí dentro de você? Quanto tempo tem que a sua vida conjugal não está legal, mas você está empurrando? Mais um dia, mais um dia, mais um dia. Quanto tempo tem que o seu relacionamento com seus filhos ou com seu pai não está legal? Eu me converti com 19 anos. E quando eu me converti com 19 anos, eu procurei meu pai e comecei a ficar mais próximo dele, porque eu tinha problema emocional com meu pai. Né? Eu tinha problemas com ele. Então, a gente tem que... O evangelho serve para isso, a palavra serve para isso, essa mensagem serve para isso. Né? Da gente tentar fazer os reparos emocionais, os reparos que precisam ser feitos na nossa alma, no nosso coração. Quanta coisa a gente coloca debaixo do tapete e acha que está tranquilo. E vai vivendo um dia, 2, 10, 20 dias, 20 anos, 50 anos. Quanto tempo as coisas acontecem assim, né? A Bíblia fala sobre um homem que ele fez um reparo
na vida dele, que foi Zaqueu. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu e conversa com Zaqueu e fala com ele sobre o Evangelho, ele entende o Evangelho e recebe o Evangelho na vida dele, ele fala, vou reparar tudo que eu fiz de errado. Se eu defraudei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. A lei falava que ele tinha que dar 2. Se tinha roubado alguém, dá 2 vezes mais. Não, ele falou, eu dou 4. Eu quero paz. Isso vem me incomodando há muito tempo. Isso já está dormindo comigo no travesseiro, me atrapalhando minhas noites. Eu quero resolver isso logo. E então Zaqueu fez isso, né? E foi bom para ele. E Jacó teve esse desfecho, né? Entre as novelas que a Bíblia apresenta aqui, entre as narrações e as sagas, né, que a Bíblia apresenta, essa é uma das mais bonitas, né? Esse desfecho aqui, onde ele pensa que o irmão dele vai chegar perto dele, vai cortar o pescoço, porque estava 400 homens com o irmão dele. Ele está vindo com um exército contra mim, para destruir minha família, acabar comigo. E de repente o irmão surpreende, ele vem dar um abraço nele, dá um beijo nele, e os dois ficam chorando, chorando, chorando. E esse é um desfecho maravilhoso da palavra de Deus, né? E ele vai para um lugar, faz tendas para os animais dele, agora ele tem paz. Agora ele falou assim, eu encontrei paz, né? Então, pensa bem, é necessário então a gente, alguns fios soltos a gente resolver. Existem situações na nossa vida que são mal resolvidas, mal conversadas, ficaram mal conversadas, ficaram mal resolvidas, ficou como um fio solto. E fica dando curto-circuito, dando choque de vez em quando, né? Então a gente precisa pôr um ponto final nisso, né? Assim como você tem zelo pela sua casa, pelos seus móveis, pelo seu dente, pelo seu corpo físico, tenha zelo pela sua alma também, né? Faz isso, dá uma melhorada aí, né? Então tem mal entendidos que duram aí anos, né? Tem convulsões mentais, né? Que nos acompanham a vida inteira, né? Precisam ser confrontadas e resolvidas, tá? Jesus falou assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele pode fazer isso na minha vida e na sua também, tá bom? Que Deus te abençoe, que se houver alguma coisa que precisa ser reparado emocionalmente, espiritualmente, na sua vida, na minha vida, que o Senhor nos dê iluminação para a gente entender e nos dê sabedoria para tomar a atitude necessária para que isso seja feito. Tá bom? Vamos orar. Senhor, aplica a Tua palavra aos nossos corações, aquela necessidade que nós temos, que muitas vezes nós nem sabemos que temos, porque escondemos tão bem escondidos que a gente mesmo não consegue encontrar dentro da gente, dá iluminação para a gente ver o que precisa ser resolvido, para a glória do nome do Senhor e para a bênção nossa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tá? Que você tenha aí uma quinta-feira abençoada na presença do Senhor. Amanhã, se Deus permitir, às 8 da manhã a gente volta aqui.